Olá, e aí? Esta é a aula 6 do módulo 1, mais uma parte da nossa aula. Nós vamos continuar falando sobre o Espírito Santo e hoje nós vamos falar sobre o Espírito Santo na sua vida. Bom, você aprendeu que o Espírito Santo é recebido no momento que você crê em Jesus e é salvo. Que você não precisa esperar outro momento de buscar, de segunda bênção, nem de buscar a santificação para receber o Espírito Santo e nem que é uma regra que você passe a falar em outras línguas quando você recebe o Espírito Santo. Então, o que significa se encher do Espírito Santo? Será que nós devemos buscar nos encher do Espírito Santo? O que significa isso? Você vai aprender isso na aula de hoje. Mas antes de falarmos sobre isso, lembre-se, o Espírito Santo não sai da sua vida. O Espírito Santo não sai quando você peca. O Espírito Santo permanece em você. O Espírito Santo é um selo, é uma garantia que Deus deu que iria permanecer com você. O Espírito Santo é a garantia da nossa salvação. Quando você peca, você entristece o Espírito Santo. E ele está em você para convencer você do seu pecado e levar você ao arrependimento. Você pode calar a voz do Espírito Santo em sua vida, colocar a voz do Espírito Santo no mudo e não ouvir, não atender a voz dele, mas ele não sai de você. É preciso que você cultive o hábito de ouvir o Espírito Santo, de não calar a voz dele. É preciso que você aprenda a se encher do Espírito Santo. Então vamos lá? Vamos ver a diferença entre receber o Espírito Santo e se encher do Espírito Santo. Qual a diferença entre receber o Espírito Santo e se encher do Espírito Santo? Não é a mesma coisa? Vou mostrar para você quais são as diferenças. Recebemos o Espírito Santo em uma única vez no momento da salvação. É um ato único que não se repete. Encher-se do Espírito Santo é todo dia, é um processo diário. Deve acontecer todos os dias da nossa vida. O recebimento do Espírito Santo é Deus quem dá. É uma iniciativa de Deus, parte dele. Encher-se do Espírito Santo é você quem busca, é uma atitude que parte de você. O recebimento do Espírito Santo é para todos os que são salvos. Todos os salvos recebem o Espírito Santo. O enchimento do Espírito Santo nem todos buscam. Nem todos os que são salvos se enchem do Espírito Santo. O recebimento do Espírito é irreversível. O Espírito nunca sai da vida do discípulo. Encher-se do Espírito Santo é preciso ter cuidado. Caso o discípulo não busque, ele perde o enchimento do Espírito Santo. Como o Espírito Santo agia na igreja primitiva dos primeiros cristãos? O Espírito Santo esteve presente em toda a vida da igreja primitiva. Ser cheio do Espírito Santo era um requisito para ser líder na igreja de Cristo. O Espírito Santo era quem escolhia e enviava os missionários. A igreja só crescia pela ação do Espírito Santo na vida dela. Os pecados da igreja eram revelados e tratados pelo Espírito Santo. E era o Espírito Santo que fazia com que a igreja pregasse com coragem e ousadia. E o Espírito Santo enchia os discípulos de alegria nos momentos difíceis. E na vida do crente? E na sua vida? Como o Espírito Santo age? Bom, você sabe que para ser salvo é preciso que você nasça do Espírito Santo. No momento da salvação, você recebe o Espírito Santo. Você se lembra que o seu batismo deve ser feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Quando aceitamos Jesus, então, o Espírito Santo passa a habitar em nós e o nosso corpo passa a ser templo do Espírito Santo, morada do Espírito Santo. O Espírito Santo sela a nossa vida, ele nos sela nesse momento. O selo é para sempre e o Espírito Santo não pode sair de nós. Deus age em nossa vida através do Espírito Santo, em contato com o nosso espírito, e ele também revela as coisas de Deus para nós
através do Espírito Santo. Ou seja, a ação de Deus na vida do cristão é a ação do Espírito Santo dentro da nossa vida. A Bíblia diz que o Espírito Santo zela por nós, até com ciúme, que é zelo, que é cuidado, que é o cuidado da exclusividade. Para fazermos a obra de Deus, precisamos estar cheios do Espírito Santo. Para isso, é o próprio crente quem deve se encher do Espírito Santo. A Bíblia diz em Romanos 8:26 a ação do Espírito Santo em nossas vidas. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Aqui nós vemos que o Espírito Santo meio que traduz as nossas orações, porque nós não sabemos orar como convém. Então ele intercede por nós. E ele chega a clamar por nós, a gritar por nós, a gemer por nós, como se estivesse sofrendo por causa dos nossos erros ou por causa das nossas atitudes, das nossas necessidades para Deus. Então ele geme, ele clama, ele intercede, ele interpreta nossas orações a Deus. É como se ele fosse um filtro das nossas orações a Deus pedindo por nós. A unidade da igreja deve acontecer por meio da ação do Espírito Santo. E uma das peças da armadura de Deus é justamente a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Jesus nos fala que o único pecado que não será perdoado é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Vamos falar sobre isso? Bom, você sabe que somente pela ação do Espírito Santo alguém pode ser salvo. A única forma de uma pessoa não ser perdoada é não ser salva. Então, se o Espírito Santo tenta convencer uma pessoa do seu pecado e ela nega isso, e ela fala contra a ação do Espírito Santo, e ela zomba da ação do Espírito Santo em sua vida, essa pessoa está cometendo blasfêmia contra o Espírito Santo, negando a ação do Espírito Santo, declarando que não quer, que não aceita e que aquilo não é de Deus. Por isso que a blasfêmia contra o Espírito Santo é o pecado que não será perdoado, porque ao negar o Espírito Santo, ao ir contra a ação do Espírito Santo na vida da pessoa, essa pessoa não é salva. E o Espírito Santo também age no coração da pessoa que não tem Deus e que não aceitou a Jesus. O Espírito Santo também fala com a pessoa perdida, convencendo essa pessoa do seu pecado, convencendo essa pessoa de que haverá justiça na vida dela, convencendo essa pessoa de que haverá um juízo, um julgamento sobre ela. O Espírito Santo fala no ouvido da pessoa que não tem Jesus, convencendo essa pessoa a buscar a salvação. E é o Espírito Santo também que dá liberdade às pessoas que estão presas no pecado. Agora nós vamos falar um pouco sobre a ação do Espírito Santo na vida da igreja, no funcionamento da igreja. Bom, foi o Espírito Santo quem moveu os homens para produzir a profecia das Escrituras. Foi o Espírito Santo quem inspirou todas as pessoas que escreveram os textos da Bíblia. E é o Espírito Santo quem dá dons, presentes, habilidades espirituais aos membros da igreja para que eles façam a obra de Deus. Mas cada dom na Bíblia é dado para o proveito de todos e não para a edificação da própria pessoa. Também não é dado segundo aquilo que a pessoa quer fazer na obra do ministério, e sim como o Espírito quer. Vamos falar um pouco sobre os dons do Espírito, os dons que o Espírito derrama na igreja para que os servos de Deus cumpram o seu ministério. Nós vemos em Efésios capítulo 4, versículo 11, 5 dons. Em 1 Coríntios capítulo 12, versículos de 8 a 10, nós vemos 9 dons. E em Romanos capítulo 12, versículos de 6 a 8, nós vemos 7 dons. Se você ler o contexto desses 3 textos bíblicos, ele está falando que cada pessoa deve procurar uma área da igreja em que deva se encaixar
para servir aos outros e não todos se concentrarem na mesma área. Ele estava dando as possibilidades de trabalho, de serviço, de ação, de missão, de amor de uns irmãos para com os outros naquela época. E para aquelas pessoas estava sendo aberto esse leque de oportunidades, de dons, para que eles buscassem que o Espírito Santo estivesse capacitando a vida dele para agir nessas áreas da igreja. Hoje a nossa igreja pode ter outras áreas de ministério e pode ter outros dons, porque os tempos passaram, algumas coisas mudaram. O ensinamento bíblico continua, que é que você busque estar servindo nas áreas em que é necessário na vida da igreja. Procure saber como você pode servir aos seus irmãos com as suas habilidades que você já possui e você sabe que o Espírito Santo te deu, e também com novas habilidades que ele pode vir a te dar para que você possa servir nessas áreas. Quem dá capacidade para que você sirva aos outros no ministério de Cristo, na vida cristã, na missão do evangelismo fora das paredes da igreja, na célula e em todas as áreas da sua vida, é o Espírito Santo. Busque esses dons, busque os melhores dons. E para encerrarmos o assunto sobre o Espírito Santo, volta lá na aula 5, que fala sobre o novo nascimento e explica sobre carne e espírito, sobre alimentar a sua carne, alimentar o espírito e como você pode aumentar a sua fome espiritual. Busque se encher do Espírito Santo. Dependa todos os dias do Espírito Santo. Encha-se do Espírito Santo. Ele é Deus com você, dentro de você. Faça seus exercícios, manda para mim o exercício resolvido e eu vou te mandar a próxima aula. Até lá, Deus te abençoe.